Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos então para a terceira frase de Rabi Yehuda Han-Nassi no capítulo 2, versículo 1 de Pirkei Avot. O texto diz o seguinte: considere a perda incorrida por realizar um mandamento comparada com a sua recompensa, e a recompensa de pecar comparada com a perda. Meu comentário: esse texto de Rabi Yehuda Han-Nassi é absolutamente brilhante e fantástico. Por quê? Porque um dos maiores problemas quando nós pensamos na dificuldade que o ser humano tem de conter os seus impulsos e de realizar algo positivo ou mesmo de evitar algo negativo está no imediatismo, no fato de que normalmente o ser humano se concentra naquele momento, no desejo do momento. Eu quero alguma coisa e eu quero muito e eu não consigo me conter. Ou então, eu não quero fazer alguma coisa, eu não quero agir de uma determinada maneira, então eu vou acabar cedendo a isso e eu não vou fazer. Pense o ouvinte no seguinte exemplo. Imagine que o seu chefe chegasse para você neste momento e dissesse o seguinte: eu preciso que você passe a noite acordado trabalhando. Certamente a maioria de vocês não iria se agradar da ideia, certamente não teria muita motivação de fazer isso. Mas imagine que o seu chefe acrescentasse logo em seguida: vire à noite trabalhando, porque fechando esse projeto, a empresa terá um excelente lucro e como recompensa você passará um mês de férias na Europa. Certamente que a coisa muda de figura. Observe, é o mesmo esforço de passar a noite acordado. Porém, certamente você faria de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila, talvez até empolgado, pensando no que faria na Europa, etc., e não sentiria o peso dessa atividade. Ao passo que fazer isso sem ter um retorno ou tendo um retorno pequeno, seria muito difícil ter isso em mente. Quando nós trazemos isso para a vida espiritual, não é muito diferente. Quando nós olhamos para aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer, nós temos que pensar a longo prazo. Nós temos que pensar no que é que nós estamos plantando e no que é que nós vamos colher. Temos que fazer esse exercício mental várias vezes. Por quê? Porque se nós nos acostumarmos a fazer isso, então se torna muito mais fácil obedecer aquilo que o Eterno espera de nós. Uma vez uma pessoa muito sábia me disse uma coisa interessante. Me disse assim: a principal razão pela qual eu jamais traí a minha esposa em todos esses anos de casado não foi por fidelidade a ela, nem foi por uma questão moral. E eu fiquei muito curioso com aquela afirmativa e pensei, puxa, então qual foi o motivo que te fez ser fiel por todos esses anos? E ele coçou a cabeça e disse assim para mim: a razão pela qual eu fui fiel todos esses anos e continuo sendo está no fato de que a infidelidade dá muito trabalho. Imagine você, se eu traísse a minha esposa, depois eu ia ficar cheio de culpa, cheio de remorso, cheio de grilos na cabeça, eu ia ficar tenso, eu ia ter noites e noites sem dormir, preocupado se alguém iria contar, se a minha esposa iria descobrir, ou então se eu resolvesse contar, eu ia passar por situações de briga, de conflito, na melhor das hipóteses, poderia até passar por uma situação de divórcio na pior. E botando isso numa balança, não vale o prazer que eu teria num relacionamento extraconjugal. Observe que interessante, essa pessoa não negou que teria um prazer num relacionamento extraconjugal, mas disse que colocando numa balança ele conseguia perceber o quanto o preço é altíssimo. E isso acontece conosco quando nós olhamos então para as proibições que a Torá estabelece. Aquilo que está desalinhado com os valores do Eterno não traz só consequências para o mundo vindouro, para as nossas recompensas vindouras, mas para o aqui e agora. O Eterno nos deu um manual de como funciona esse universo
de como nós podemos esperar obter coisas boas e evitar consequências negativas. E quando nós andamos fora das recomendações do Eterno, é evidente que essas condições não serão favoráveis. Mal comparando, é como se você andasse de carro com o seu carro sem seguir as recomendações do fabricante, sem colocar óleo, sem colocar um bom combustível, sem calibrar o pneu. O que aconteceria? Você teria consequências ruins, negativas, que viriam do próprio mau uso do automóvel. O mesmo vale para quando nós olhamos então para a nossa vida. E se a gente para pensar nas consequências e gasta tempo pensando, aí realmente a gente consegue começar a perceber que a transgressão não vale a pena. E esse é um artifício psicológico fortíssimo para nos ajudar a evitar a transgressão. E é por isso que Yehudá Han-Nassi nos dá essa dica, porque ele sabe que tendo esse mecanismo a nosso favor, não que nós venhamos a ser perfeitos, mas nos ajudará a evitar a cometer a transgressão. O mesmo vale também para a observância da Torá. Muitas vezes, andar na linha, andar de acordo com os preceitos do Eterno, cobra um preço. Você precisa abdicar de algumas coisas, você precisa deixar de lado algo que você deseja, algo que você quer naquele momento. E às vezes isso é muito difícil, cobra um preço de nós. E esse é o momento em que nós temos que parar e pensar na consequência. Novamente, não só nas consequências no mundo vindouro, porque isso é algo muito distante da nossa realidade, muito difícil de imaginar. Não que o mundo vindouro não seja bom e importante, mas para que esse mecanismo que Yehudá Han-Nassi se refere funcione, nós precisamos de algo mais próximo da realidade. Então pare e pense, quais são os benefícios de atingir isso? Quais são os benefícios de fazer isso? O que eu vou colher de positivo plantando coisas boas? O que eu vou colher de positivo aqui e agora na minha vida, me aproximando do Eterno, agradando a Ele, andando em integridade, em justiça, andando de acordo com aquilo que Ele espera e Ele deseja? O que isso vai me trazer neste momento, a curto, a médio, a longo prazo? Pensando nessas coisas, fazendo esse exercício também nos ajuda a nos mantermos obedientes. Há pessoas que pensam que não podem fazer isso, porque fazer isso significaria que essas pessoas não estariam servindo ao Eterno em sinceridade. E não é nada disso. O fato de você servir ao Eterno por quem Ele é, independente de qualquer recompensa ou consequência, é claro que é algo muito positivo, mas a gente precisa assumir a nossa humanidade, entender que nós somos frágeis e nós precisamos de toda a ajuda possível para evitarmos a transgressão e para também andarmos em retidão. Portanto, não despreze esses mecanismos psicológicos, nem que eles sejam simplesmente para você artifícios psicológicos para te ajudar, para te auxiliar, mas tenha isso em mente, porque fazendo assim, você certamente terá mais força para andar alinhado com o Eterno. E aí, evidentemente, andando alinhado com os valores do Eterno, você começa a ver as consequências na sua vida, as consequências positivas das transformações. E aí se torna ainda mais fácil de evitar novas transgressões no futuro e de se manter cada vez mais temente a Ele e mais próximo dos seus caminhos. Um ótimo dia para você e até amanhã, se o Eterno nos permitir.